Dorival Júnior está oficialmente demitido da seleção brasileira. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês as opções de técnicos que a CBF pode buscar para levar o Brasil para a próxima Copa do Mundo. Antes a gente falar propriamente dito dos nomes possíveis, tá? Eu não quero colocar nome absurdo aqui, pessoal. Então, entendam, eu não vou falar de Carlo Ancelotti. Por quê? Porque o Ancelotti hoje mesmo, né, antes da demissão do Dorival Júnior, foi perguntado, questionado se havia algum contato com a CBF e ele já disse que não, tá? Então não quero colocar nome maluco. Poderia muito bem falar, cara, eu quero o Zidane como treinador de seleção brasileira. Mas isso realmente não vai acontecer. Pelo menos por agora, a gente não tem nada. Então a gente vai trabalhar com nomes reais por aqui. Beleza? Fechado? Então vamos lá, vamos analisar a passagem do Dorival Júnior pela seleção. Foram 16 partidas, 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Mas o que me assusta aqui, além obviamente de 3 derrotas, claro que não é um número ruim, mas ainda assim teve 6 empates nesse período. 21 gols sofridos, ou seja, a seleção brasileira tomou mais de um gol por partida. É uma loucura, tá? Porque se a gente for parar para pensar uma seleção de alto nível, normalmente, geralmente, ainda mais no estilo de jogo que o Brasil sempre se propôs a jogar, um futebol mais propositivo, com muita posse de bola, dificilmente o Brasil tomava gol. E aqui com o Dorival Júnior foi totalmente o contrário. E nessa passagem, né, se a gente for analisar as 3 derrotas, foi o 4-1, que pesou bastante, para mim foi o fator primordial para o Dorival cair. Talvez se ele tivesse vencido a Argentina aqui, não sei como, mas tivesse vencido a Argentina por aqui, talvez ele ficasse um pouco mais aqui na seleção brasileira. Inclusive tem vídeo, tá? Sobre as eliminatórias, vou deixar aqui nos cards para você, caso você queira assistir uma análise tática bem completa, falando da Colômbia e falando do jogo contra a Argentina, tá? E aí depois ele também tinha perdido para o Paraguai e tinha perdido para o Uruguai nas quartas de finais da Copa América. E aqui a batata já estava assando, teve aquela questão dos penais, o Brasil ficou bastante tempo com um jogador a mais e não conseguiu conquistar o resultado e perdeu nos pênaltis. Então assim, não foi um 4-2 propriamente dito, né? Foi um 0-0 que depois nos pênaltis acabou configurando um 4-2, beleza? E aí, em contrapartida, eu tenho que falar dos números do Tite. Por quê? Porque a gente tem que fazer esse comparativo. Falei dos gols tomados ali na era Dorival, 21. Olha na era Tite, 81 jogos, 61 vitórias, 3 empates, apenas 7 derrotas, 180 gols marcados e 37 gols sofridos. Loucura e notável a diferença. Porém, entretanto, todavia, né, já dando opinião sobre a passagem do Tite, eu sei que não tem nada a ver aqui com o vídeo, mas ele perdeu jogos primordiais, como por exemplo, 5-3 contra a Croácia, que obviamente aqui a gente está contando os pênaltis, caímos na Copa de 2022, também perdeu uma final de Copa América para a seleção argentina, apesar de ele também ter vencido uma Copa América, e também em 2018, né, que a gente acabou perdendo para a Bélgica por 2-1. Então assim, esse foi um dos grandes problemas. E vale a pena falar do Tite nesse vídeo, por quê? Porque muita gente está defendendo que o Tite pode voltar para a seleção, tá? Não há nada oficial, mas existem algumas fontes que dizem que um cara que conhece muito bem a seleção brasileira, já trabalhou com os jogadores aí que estão no elenco, alguns deles, né, ainda estão no elenco, e poderia ser uma solução rápida. Até para a gente entender, a seleção brasileira, o Brasil, joga apenas 6 partidas até a próxima Copa do Mundo, sendo 4 de eliminatórias, ainda estamos nas eliminatórias da Copa do Mundo, e 2 da Taça FIFA, que provavelmente serão amistosas, que a gente ainda não sabe contra quem serão. Então assim, é um espaço muito curto para um técnico chegar e mudar tudo. Então talvez, pensando no Tite, sabendo o conhecimento dele, talvez pode ser uma opção. No finalzinho ali no vídeo eu opino sobre qual que seria a minha escolha dentro da realidade, tá? Sem a gente fantasiar muito aqui nesse vídeo. Depois, falam-se muito do Felipe Luiz, acho que é o treinador brasileiro mais badalado neste momento, né, por conta do início de boa campanha dele com o Flamengo. Inclusive, falei muito sobre a possibilidade do Flamengo ser campeão brasileiro na análise aí, na tier list que eu fiz do Brasileirão, que começa nesse final de semana também. E comentei, né, que a presença do Felipe Luiz é importantíssima para o Flamengo continuar forte, né? Vai ter que mudar de treinador e já tem uma filosofia muito bem implantada aqui no Flamengo. E esse também é um grande problema para o Felipe Luiz assumir, porque ele mesmo já disse que dificilmente ele vai largar o Flamengo, né, nesse momento, por ter aí um projeto, né, a longo prazo, né, com a equipe carioca. Então isso complica. Eu gostaria de ver o Felipe Luiz. Por quê? Porque é um treinador com ideias diferentes,
Desde quando era um jogador lateral esquerdo, ele já demonstrava que gostaria, né, de ser um técnico que conhecia muito bem de tática, e talvez a gente não tenha ninguém nesse patamar hoje no Brasil em boa fase, tá? Mas pesa, claro, a sua pouca experiência como técnico, né? Se a gente for parar para pensar, ele está indo aí para o seu 6º mês como treinador. São 26 jogos apenas e 12 no sub-20 do Flamengo. Óbvio, esses 26 jogos o Flamengo melhorou muito no seu comando, tá? Então isso também pesa. Depois a gente tem o Abel Ferreira. Cara, que dispensa comentários, vocês estão vendo as taças aqui. E o Abel Ferreira é um campeão nato no Palmeiras, tá? Qual que é a ressalva minha sobre o Abel Ferreira, apesar de gostar muito do trabalho dele? Acho que é um técnico que consegue reunir e trabalhar o time em diversas formações, em diversos estilos de jogo, tá? E já tá com um tempo meio saturado ali na equipe do Palmeiras, né? Tem muito cara, eu acho que até chato, né, de certo ponto, palmeirense que reclama, acho que o trabalho dele tem que terminar. E ele mesmo, né, dá algumas mostras que deve terminar, né, que tá meio de saco cheio. Mas a grande questão a respeito dele é que é um cara que, óbvio, né, também não tem experiência de seleção brasileira, e a experiência que ele tinha era de treinar o Braga. Era o grande time que ele treinou na carreira. Depois treinou o PAOK, que é onde o Palmeiras foi buscá-lo. Mas, falando de ponto positivo, além da questão tática, além de saber muito bem montar uma equipe em diversas situações, eu imagino, por exemplo, com o Abel Ferreira assumindo o Brasil, às vezes até jogando com 3 zagueiros, e a gente tem 3 zagueiros para isso, e diferentemente do que o cara mais raso de tática imagina, fala, cara, 3 zagueiros é retranca? Não, o Brasil ganhou em 2002 fazendo muitos gols e jogava com 3 zagueiros, né? Com Edmilson, Lúcio e Roque Júnior. Edmilson foi recuado como um 3º zagueiro. Então, assim, a gente já teve sucesso numa formação como essa. E o Abel Ferreira já teve bastante sucesso jogando assim no Palmeiras, apesar de hoje ele também jogar no 4-2-3-1 e outras formações. Então, assim, ele tem muita variação tática. O que me incomoda é a questão mental dele, né? Não, obviamente, de achar que ele psicologicamente é fraco, óbvio que não, mas ele é muito estressado, né? E também ele tem muito embate com a imprensa. A gente viu o que aconteceu com o Dunga no passado. Todo mundo era contra o Dunga, por quê? Porque ele batia demais na imprensa. E pode ser que o Abel Ferreira tenha alguns problemas nesse quesito. Mas como treinador, é um cara que não tem o que dizer, né? Talvez pese a inexperiência em seleções, mas também o Felipe Luiz, né, que foi o nome que eu citei anteriormente, também não tem essa experiência. E por fim, talvez o nome mais cotado e mais próximo, eu diria, por tudo que se vem falando aqui na imprensa, é o Jorge Jesus. Por quê? CBF quer ele, gosta do nome, e Jorge Jesus também pensa muito em seleção. Inclusive, já disse, né, que talvez a única coisa que falta na carreira dele é treinar uma seleção. Lembrando que o Jorge Jesus já tem 70 anos, né? É um treinador já de idade avançada, então provavelmente já está chegando nos seus momentos finais de carreira. E é um cara que também, assim como o Abel Ferreira, veio para o Brasil, né? Foi o primeiro deles, né? O primeiro português de grande sucesso aqui no futebol brasileiro, e conseguiu o que conseguiu, né? Com o Flamengo. E mais do que conseguir, jogando futebol muito interessante. Esse também é outro nome que me agrada. Por quê? Porque o Jorge Jesus, cara, se ele fazer o que ele fez no Flamengo, na seleção brasileira, obviamente são trabalhos totalmente distintos, não vai ter o dia a dia que ele tem num clube, provavelmente a gente vai ver a seleção brasileira jogando da forma que a gente mais gosta. Não sei se vai ser campeão, isso ninguém sabe, mas com certeza a gente vai ver um futebol mais incisivo, mais dinâmico, mais ofensivo. Acho que nesse quesito o Jorge Jesus ganha dos demais, tá? Aí resta saber se vai ter esse contato realmente vai se concretizar. O único ponto negativo do Jorge Jesus na seleção: ele e Neymar tiveram problemas lá no Al Hilal, né? Teve algumas questões ali de ele dizer que o Neymar estava lesionado, que não ia jogar na seleção. Depois o Neymar jogou, e aí depois, obviamente, ali no finalzinho do Neymar na equipe saudita, ele basicamente tirou o Neymar da lista dos jogadores que jogariam ali a Liga Saudita, que é o principal compromisso do Al Hilal, apesar também de jogar a Champions do continente. Então teve algumas rusgas, mas eu acredito que são coisas que podem muito bem serem acertadas. Por fim, minha opinião final
é que provavelmente a gente vai ver ficando entre dois portugueses pela primeira vez. Pelo menos eu ficaria entre Jorge Jesus e Abel Ferreira. Acho que são os dois nomes mais qualificados e também dois nomes que conhecem muito bem o futebol brasileiro. Tite de novo, eu não sei se ele teria tanto apoio, principalmente da população, né? Já teve sua chance em 2018, em 2022, como eu disse, o trabalho dele de longe não foi ruim, tá? Mas acabou não ganhando o principal objetivo, que era a Copa do Mundo, que é o hexacampeonato, que é o que a gente quer ver. Entre Jorge Jesus e Abel Ferreira, com quem eu ficaria? Talvez hoje, pela flexibilidade do próprio dizer que gostaria de treinar uma seleção, eu ficaria um pouco mais com o Jorge Jesus, mas o Abel Ferreira com certeza também seria uma grande opção. O que você acha? Comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no nosso canal, terceiro vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like e até a próxima. Espero que com boas notícias da seleção brasileira. Lembrando que não é um canal de seleção brasileira aqui, a gente vai falar muito de tática também, de futebol europeu e futebol brasileiro. Valeu? É nóis, tamo junto.